Amém, queridos? Graça e paz. Estava meditando no primeiro capítulo de Josué e como Deus falou poderosamente ao meu coração. Em especial no verso 7. O verso 7 foi o verso-chave. Quero compartilhar com os irmãos. Nós sabemos que Josué e Caleb é uma figura das duas testemunhas que vão alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, vão adentrar a terra prometida. Nós sabemos que Jericó simboliza o milênio que nós vamos possuir, a terra por herança. Então, meus irmãos, temos que meditar na vida de Josué. Antes de Josué ser convocado por Deus para liderar a nação, ele era um servo fiel. Ele era uma pessoa que estava disposta, até mesmo, se possível for, dar sua própria vida. Ele sempre estava lá, próximo de Moisés. Então, Josué foi uma pessoa fiel. Isso me faz lembrar o quê? Quantos lembram de Estevão, em Atos capítulo 6? Em Atos capítulo 6, os apóstolos estavam sobrecarregados no cuidado com podemos dizer assim, com a distribuição das cestas básicas para as viúvas e outras atividades. E eles estavam muito sobrecarregados porque a igreja estava crescendo. E ele falou, e Pedro, arrazoando com eles lá, ele disse o seguinte: não é bom nós abandonarmos a palavra de Deus e as orações para servirmos. Então nós precisamos, como liderança, estar cheios da palavra, cheios da oração, e estamos sendo meio que atrapalhados, se é que a gente pode dizer assim. Então vamos fazer o seguinte: escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, para poder ajudar nesse negócio. E ali, dentre os 7, foi destacado Estevão, homem cheio do Espírito, cheio da palavra, homem de fé. Então, queridos, isso me faz lembrar o quê? Josué. Então, Josué é uma pessoa que representa a pessoa fiel ao ministério, uma pessoa que serve, uma pessoa de boa reputação, de caráter. E, por causa dessa boa reputação de Josué, ele foi escolhido para liderar o povo. Então, na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos ser fiéis no pouco, para que o muito Deus possa nos colocar. Vocês estão conseguindo compreender a analogia? Deus tem coisas grandiosas para a sua igreja no tempo do fim. Mas Ele não vai usar qualquer um. Ele vai usar aqueles que são fiéis. Aqueles que se dedicam. Aqueles que são de boa reputação. E por aí vai. Deus não vai usar qualquer um, queridos. Então, se quisermos fazer parte dessas duas testemunhas, que nós já aprendemos, que é o povo de Deus, judeus e gentios unidos, se quisermos fazer parte desse grande e maior avivamento que virá, antes nós temos que demonstrar fidelidade nos pequenos começos. E Josué era um deles. E quando Josué foi chamado para substituir Moisés, nós podemos compreender que ele estava meio receoso. Assim como Timóteo também estava receoso por liderar a igreja de Éfeso. As pessoas estavam resistindo a ele por ele ser jovem. Mas e quantas vezes Paulo admoestou a Timóteo: reavives o dom que é em ti, Timóteo. Ninguém menospreze a sua juventude. Tipo assim, seja forte e corajoso, Timóteo. Então, não é nada diferente. Agora, o interessante aqui, queridos, é o verso 7. Eu vou ler aqui o capítulo 1 de Josué. Eu vou ler só até o verso 9. Mas nós vamos ver o verso 7. É aqui que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Por 3 oportunidades, Deus pediu para Josué ser forte e corajoso. Por 3 oportunidades. Mas no verso 7, ele diz para ele ser forte e corajoso no tocante à palavra que ele iria ministrar. Por quê, queridos? Porque muitos vão nos intimidar, nos intimidam e vão continuar nos intimidando para que não sejamos fiéis ao que está escrito. Olha que interessante. Eu vou ler o verso 7, depois vamos ler o capítulo 1, versos 1 a 9. Mas vamos prestar atenção aqui no verso 7. Josué,
tão somente ser forte e muito corajoso, para terdes o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Tá vendo? Seja forte e corajoso para você continuar firme, ensinando a palavra, cumprindo a palavra. Porque ele também foi designado para poder falar dessa palavra para o povo. Então, queridos, devemos tomar muito cuidado com o espírito de intimidação que Satanás ele vai usar várias pessoas, até possível, próximas de nós, para nos intimidar, para que nós possamos desistir das verdades que temos aprendido e ensinado. Porque, queridos, quem é fiel ao que está escrito, Deus recompensará. Por isso que ele fala aqui no final do verso 7, não te desvies dessa palavra nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. E aí, mais adiante, você vai cumprir sua missão e vai receber a recompensa que é a terra prometida. Vamos ler aqui o capítulo todo. Perceberam onde eu quis chegar, queridos? Onde Deus falou poderosamente no meu coração? Seja forte e corajoso, para que você possa continuar honrando a minha lei. Porque na época de Josué, a Bíblia era a Torá. Mas hoje, para nós, é a lei, os salmos e os profetas. E o Novo Testamento é nada mais do que uma explicação, até que resumida, das verdades ocultas do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma explicação, é uma iluminação, é uma revelação do Antigo Testamento. Não são testamentos diferentes. A Antiga Aliança acabou, agora só vou pensar no Novo. Não, o Novo está totalmente fundamentado no Antigo. A luz, a iluminação dos escritos dos apóstolos é exatamente o Antigo Testamento. Amém, queridos? Então vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Foi fiel a Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora, Josué, dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Profeticamente, queridos, isso está falando para a igreja, em que nós possuiremos toda esta terra por herança, e os confins da terra como nossa propriedade. Por quê? Porque se Cristo é herdeiro da terra, nós somos co-herdeiros com Cristo. Amém, queridos? Então nós vamos conquistar esta terra toda por herança na ocasião da volta de Jesus, em que reinaremos com Ele por 1000 anos como reis e sacerdotes, não cessando de falar das palavras dessa lei, queridos. Mas antes de adentrar a essa terra prometida, intimidadores virão. Estou lembrando aqui de Neemias. Neemias recebeu uma missão maravilhosa de reedificar os muros de Jerusalém. Quantos e quantos estavam resistindo a ele? De dentro, queridos. Sambalate, Tobias, Gesem, eu acho que é Gesem ou Gesem, estavam perturbando, lançando falso testemunho, armando ciladas para Neemias, e Neemias ficou firme. Então, queridos, não vão faltar intimidadores para que possam estancar a obra de Deus na nossa vida. Não é fácil, queridos. 2 Timóteo 3:12 está escrito que todos que piedosamente andarem com Cristo padecerão perseguições. Então, se realmente nós estamos piamente honrando essa verdade na nossa vida, vamos ter muitos opositores. Muitos. Estou lembrando aqui de apóstolo Paulo, né? Falando que uma grande porta se abriu para ele. Porém, há muitos adversários. Mas, no determinado momento, Jesus, o Espírito de Jesus Cristo se manifestou para Paulo e disse: Paulo, não temas as ameaças dos seus opositores. Continue firme, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Amém, queridos? Se de fato nós quisermos ser ministros da palavra de Deus, fiéis, tem perseguição.
Se nós não estamos tendo perseguição, se nós estamos agradando a maioria, tem alguma coisa errada. Eu nunca me esqueço de João, capítulo 6, Jesus discutindo com a multidão, uma palavra dura para eles, dura na perspectiva deles, e eles abandonaram, deram as costas para Jesus, só restaram os 12. E Jesus não ficou preocupado, não, vem, voltem. Não. Jesus ainda falou para os 12, e vocês não querem ir embora, não? Foi quando Pedro respondeu, inspirado pelo Espírito do Pai, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então haverá sempre opositores diante da verdade, mas que nós não possamos nos intimidar. Por isso que Jesus, o Espírito de Jesus, estava falando para Josué, seja forte e corajoso, Josué. Amém, queridos? Então, igreja, seja forte e corajosa, porque virá a grande tribulação. Mas só vamos adentrar esta terra prometida se nós perseverarmos firmes até o fim, não abrindo mão do que está escrito. Nós não escolhemos partes da Bíblia. Aqui nesse canal, meus irmãos, eu não falo isso com arrogância, não. Eu falo isso com muita humildade, mas com firmeza. Aqui nesse canal, nós não tratamos a palavra de Deus como self-service. Eu vou escolher a parte que me agrada, a outra parte não. Não, aqui a gente escolhe tudo. E se eu tiver errado em algum ensino, eu não tenho nenhum problema de futuramente eu voltar atrás. Porque a minha preocupação é agradar a Deus e a sua palavra. Amém, queridos? Continuando. Aí ele continua no verso 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Profeticamente, nós alcançaremos toda a terra. Nós reinaremos de Jerusalém para todas as nações. Tudo pertencerá a Cristo e a sua igreja no milênio. Então estamos no deserto, queridos, rumo à terra prometida, o reino milenar. Jesus está voltando. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Ser forte e corajoso. Para Deus falar isso para Josué, é porque ele estava receoso. Então, ser forte e corajoso. Deus não nos tem dado um espírito de medo, de temor, mas um espírito de ousadia, meus irmãos. Glória a Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Novamente, aqui é o verso principal. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres olha aí, seja forte e corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Então seja forte e corajoso para que você continue falando a palavra de Deus. Continue ensinando essa verdade como ela é. Então nós precisamos, meus irmãos, de coragem do Espírito, da ousadia do Espírito, do amor de Deus que está em nós, para que nós possamos pregar essa palavra com coragem e intrepidez. O apóstolo Paulo me pediu oração, os irmãos? Ore por mim, para que me seja dada a graça de continuar ensinando essa verdade com coragem, como me convém fazer. Com coragem. Olha as conexões, queridos. Então não cesses de falar deste livro da lei. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Continue ensinando como está escrito. Então não cesses. Antes, medita de dia e de noite, queridos. Gravamos recentemente para que nós possamos ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Só assim seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, dando fruto na ocasião própria, e tudo que fizer prosperará. Exatamente o que Deus está falando aqui para Josué. Então não tenha medo, então continue
Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Só então, como consequência, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, completarás a carreira. Porque prosperidade na Bíblia tem o sentido de cumprimento de uma missão. Então Josué, ele foi bem-sucedido porque ele chegou à sua missão final, que era adentrar a terra prometida. E para a igreja, qual é a nossa missão? Adentrar a terra prometida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que reino de Deus e justiça é essa, queridos? O milênio. E ele vai suprir as nossas necessidades para que nós possamos cumprir, assim como ele fez também com Josué. Supriu suas necessidades. E ele cumpriu a missão, queridos. Se possível for, ele vai abrir as águas do Rio Jordão para que possamos passar. Por quê? Porque é o Espírito de Jesus que está em nós. Ele continua, não te mandei eu? Opa, se eu estou te mandando, eu vou contigo. Para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, se tu não fores comigo, eu não irei. Pedro falou isso para Jesus. Moisés falou isso para Jesus. Para o Espírito de Jesus. O anjo enviado pelo Senhor, pelo Pai. Se tu não fores comigo, eu não irei. Não te mandei eu? Então, quando passares pelo fogo, estarei contigo. A chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, ela não te submergirão. Porque eu vou abrir o Mar Vermelho, no caso aqui, eu vou abrir o Rio Jordão. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Interessante, né? Quando Jesus falou isso em Mateus 28, no finalzinho de 28, ele falou que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o contexto é, façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Então, não cesses de falar da palavra da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, de obedecer tudo quanto está escrito. Aí sim estarei contigo. Serás bem-sucedido. Olha aí, meus irmãos, as conexões. Então, se você ensinar, fazer discípulos, ensinar aos meus discípulos a fazerem tudo que eu ordeno, aí sim estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não te mandei eu, Josué? Então não tenha medo. Ser forte e corajoso. Por 3 vezes Deus falou isso para Josué. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o cumprimento da sua missão, igreja. Conseguiram captar, queridos, que Deus ele se importa com a sua palavra, que ele só é fiel conosco quando nós somos fiéis à sua palavra? Está vendo? Do verso 7, queridos. Seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então está envolvendo a palavra. Nós recebemos a coragem espiritual, o poder sobrenatural de Deus, porque nós honramos a palavra. Se nós não temos uma disposição de honrar a palavra de Deus, nós não receberemos esse poder para vencer as intimidações. Amém, queridos? Vamos ler aqui Timóteo. Se eu não me engano, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo... Não sei se é 2 Timóteo ou 1 Timóteo. Vamos verificar aqui agora. Falando acerca... Acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. É isso aí. Olha só, queridos, a intimidação. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis
e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Se for feito dessa forma, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Por quê? Porque muitos vão se apostatar da verdade. Amém? Então, você continue firme pregando a verdade. Não tenha medo. Amém? Então é isso. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aí mais para frente, ele fala no verso 11, ordena e ensina estas coisas, sem medo. Olha um contexto de ele ser intimidado, olha só. Verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, mesma coisa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Olha aí, a divindade é só Deus Pai e Deus Filho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha aí o que vai anteceder o reino. Perseguição, queridos. Resistências à palavra. Aí, qual é a ordem para nós? Assim como ele deu para Josué, rumo à terra prometida, para a igreja, rumo ao milênio. Pregue a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorta com toda paciência a doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu dever. Timóteo, não tenha medo, ninguém despreza a sua mocidade. Deus não nos tem dado um espírito de temor. Então, o espírito dele nos fortalece. Então, que nós possamos ser fortes e corajosos, queridos, porque a resistência contra a verdade só vai aumentar nesse tempo do fim. Só vai aumentar. Olha que interessante aqui para finalizarmos essa meditação. Salmo 119, verso 13 em diante. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. O que sai da boca de Deus? A palavra, aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus, queridos? É espírito e vida. Tudo isso aqui veio existir através de uma palavra que saiu de dentro de Deus. Amém? Aí ele continua. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Verso 16. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o seu servo. Olha aí. Com que finalidade? Para que eu viva e observe a tua palavra. Então, queridos, Deus será generoso para conosco. Como servo, olha aí, Josué, servo fiel. Será generoso para com o seu servo, que somos nós. Porque nós observamos a sua palavra. E aí nós viveremos. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 é um salmo escatológico. A igreja que estará no deserto, nos lugares escondidos, suprido por Deus, na perseguição do anticristo, será guardado para não ver a morte. E no final de
toda essa prova, se for fiel à palavra, aí sim, nós vamos ser saciados de longevidade, imortalidade, glorificação do nosso corpo. E veremos a nossa salvação. Veremos a Jesus como Ele é. Amém? E aí, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E aí, nós vamos enxergar as maravilhas da palavra de Deus, queridos. E no verso 19, sou peregrino na terra. É exatamente o que estamos fazendo. Estamos de passagem. Estamos nesse deserto de peregrinação, rumo à posse da terra prometida. Então, sou peregrino nesta terra. Então, Senhor, não escondes de mim os teus mandamentos. Está vendo que a palavra de Deus está envolvida em tudo na nossa vida, queridos? Percebeu o espírito de intimidação? Então, Josué estava sendo intimidado. Estava com medo. Mas o Senhor falou para ele ser forte e corajoso, para que ele possa permanecer firme na palavra de Deus, não deixando de falar essa palavra, de ensinar essa verdade para o povo, e a despeito das objeções, permanecer firme até o fim, para que ele possa conquistar a herança. Então, queridos, se quisermos de fato fazer parte das duas testemunhas, experimentarmos do grande e maior avivamento que está muito próximo de vir, só vamos experimentar se estivermos cheios da palavra. A palavra de Deus não tem negócio. Não negociamos a palavra de Deus em hipótese alguma. Jamais, querido, negocie a palavra de Deus com quem quer que seja. Se está escrito, é o que vale. Não estou dizendo está escrito com versos isolados. Está na Bíblia, Wagner, mas está com verso isolado. Mas compreendendo a visão macro das Escrituras, conectando os pontos. Se nós fizermos isso, ainda que nós sejamos ameaçados, perseguidos, maltratados, não importa, se permanecermos firmes até o fim, nós vamos receber esta terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. Amém, queridos? Então Deus está falando ao nosso coração. Ser forte e corajoso, para que você possa ter o cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Não cesses de falar da palavra de Deus escrita. Aí sim, você completará a sua carreira, será bem-sucedido e receberá a herança eterna. Amém, queridos? Espero que essa palavra possa servir de ânimo ao seu coração. Se porventura você está, como eu também estou, com muita pressão, com muita intimidação para poder desistir, que a palavra de Deus possa animar o nosso coração e continuarmos firmes nessa missão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa que Deus está disponibilizando nesse tempo do fim, para que através dessa ferramenta alguns ouçam a verdade, sejam libertos de doutrinas erradas e aí possam conduzir outros irmãos, para que aí sim, queridos, cheios da verdade, cheios do amor de Deus, da unidade, aí Deus venha fazer a sua obra. Então, Deus está procurando corações que são íntegros para com Ele, íntegros para com a palavra. Se tivermos um coração íntegros para com a palavra, a própria palavra vai nos ajustando. E aí, se tivermos alguma coisa errada, nós vamos ser humildes o suficiente para voltar atrás e reconhecer que erramos. E assim nós vamos caminhando. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.